I'm fine, and you? You speak English with me? No? Why? Let's go, people! Oi, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é do babado. Sim, gente, a People, não sei se vocês sabem ou se não se lembram, mas é a minha escola de inglês, na qual eu sou, sério, realmente eu não poderia estar fazendo em outra. E eu não sei se vocês se lembram, mas há um ano atrás eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre o que eu tava começando a aprender inglês. Sim, e foi através deste livrinho aqui, ó. Vocês se lembram? Então, se você quiser saber um pouquinho mais de como tá o inglês agora, de como tá o meu vocabulário, de como tá todo esse procedimento, é só continuar conferindo. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, sim, pra você receber no seu celular todos os vídeos sem exceções. E também de me seguir em todas as minhas redes sociais, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, gente, eu não sei se vocês se lembram, mas eu comecei com esse Startup, que era um livrinho bem assim, basiquinho. E esse livro serve pra quê? Esse livro serve pra você saber que nível você tá do seu inglês. Então, antes de você realmente começar o curso de inglês e tudo mais, de você aprender as regras e é só saber, né, que nível que tá cada aluno e etc. E assim vai. Então ele foi um livrinho bem assim, bem, olha, pra mim eu falava assim, gente, mas como assim eu não sei isso? Era coisas tão simples que eu falava, mas como assim eu não sei isso, né? Tipo, hoje eu vejo a minha evolução, eu vejo que eu cresci, eu vejo que eu evoluí. E nessa época eu realmente não sabia muito inglês, né? Aí depois vem esse livro, que ele é o livro 2, que não era aquele lado lá, é o primeirinho, né? Então esse é o livro 2, a parte... sim, o livro 2 ele tem duas partes, ele é dividido em dois. E é pra gente, assim, entender as matérias mais fáceis e tudo mais. Então, nesse livro A, a gente aprende muita coisa, gente. Se vocês não estão ligadas, E é assim, é tudo bem explicadinho e tudo mais. Vou escolher uma matéria aqui e mostrar pra vocês, ó. Por exemplo, tá vendo? Essa é a unidade 6 e ela tá falando um pouquinho sobre tamanhos de roupas e tudo mais. Então, o livro, ele vai contar toda uma história da Norma, em qual ela tem os seus pais, ela tem seus amigos e tudo mais, e os seus familiares, e ela vai contando cada dia, cada diálogo que tem aqui embaixo, ó, é uma história de alguma coisa que tá acontecendo com ela, algum lugar que eles foram, se ela tá namorando, o que ela tá fazendo, sabe? Então, a gente aprende as 3 principais palavras sobre o que se trata essa unidade. E depois tem todo o diálogo, tá vendo? E esse diálogo a gente ouve primeiramente, tenta entender, porque a gente, além da gente escrever e da gente falar, a gente tem que ouvir muito bem para entender e responder completamente. Então, a gente sempre ouve todos os diálogos. A gente tem o The Pen Boy, que é o nosso Otávio, que é na minha sala e tudo mais. E ele toda vez coloca a canetinha lá pra gente ouvir e tal, sendo que todo mundo leva caneta, mas ele sempre tá com a dele em mãos. Então, mais fácil, né, gente? Né? Então, ele passa a caneta lá no diálogo e a gente vai ouvindo. E aquilo que a gente for entendendo, a gente vai falando pro professor sobre o que se trata aquele diálogo. Depois a gente tem que traduzir ele também, não basta só entender, a gente traduz. E a traduzir, a parte de ler, assim, eu acho que ainda é a parte mais fácil. Pra mim, o mais difícil é ouvir e pronunciar. Então, eu prezo, assim, em casa, às vezes, ou na aula mesmo, tá sempre tentando entender realmente como pronuncia tal palavra. O professor sempre explica perfeitamente como se traduz, como se fala, como é o certo de ouvir e tudo mais. Ó, depois a gente sempre aprende 3 verbos. No caso aqui, a gente aprendeu o verbo to buy, to prefer e to sell, que é o comprar, o preferir e o vender. Então a gente aprende como se usa em cada verbo to be e tudo mais. Você sabe verbo to be, né, gente? Se você não sabe, faz inglês. Depois disso, a gente tem um always remember. Pra que serve esse always? É pra você estar sempre lembrando dessas regrinhas. Então, tipo assim, sempre relembre dessas regrinhas. Então, cada unidade vai ter uma regrinha nova pra você lembrar. Seja o to entre 2 verbos e etc. Assim você vai vendo o que
são mais regras gramaticais, então você tem que gravar aquilo pra usar em tal resposta, pra usar pra falar e tudo mais, né? Aqui embaixo a gente tem o Culture, que é para... A gente aprende um pouquinho sobre a cultura deles. Então cada unidade a gente aprende uma coisa nova sobre como que é lá. Então no caso aqui tá falando sobre tamanhos de roupas e tudo mais, e pra comprar em loja, como você pede e tudo mais. E aqui conta um pouquinho de como que é a loja lá, como que você tem que pedir o tamanho, essas coisas, sabe? E aí a gente também ouve e preenche os espaços em brancos, e depois a gente vai completando e vai entendendo sobre o que realmente é essa cultura deles lá. Do lado de cá, a gente tem o Vocabulary e o Vocabulary True. Pra que são esses dois vocabulários? O vocabulário é mais pra, assim, expressões. Então, você aprende a como usar tal expressão e tudo mais. Então, você lê e traduz. O vocabulário 2 são palavras e na frente já tem a tradução. Então são palavras assim que você pode usar para responder, perguntar para tudo, para contexto e tudo mais, e de acordo com a unidade. Então é bem simples, você olha, você já bate o olho, é isso, é verdade, não sei o que. Aqui embaixo tem o Illustrated, que ele é para ilustrar o que tem de acordo com a matéria. Então ele mostra as figuras, então no caso aqui é sobre roupas, ele mostra as figuras e você vai completando de acordo com o que cada roupa é, no caso dessa matéria, entendeu? Uma parte que todo mundo teme do livro, com certeza, é o conversation. Gente, sério, esse eu acho que todo mundo quer fugir, assim, pra não ter que falar. Mas é muito legal, porque você aprende realmente como pronunciar tal coisa certa. Se você erra, o professor tá ali pra te ajudar. E é basicamente assim, ó. Tem os As e os Bs, tá vendo? Sempre vai ter uma frase em português, certo? E aí você vai e fala pro professor ela em inglês, ok? E embaixo, você pode ver que tem outra palavrinha em inglês. Então, você vai substituir a palavra que tá em cima. Então, por exemplo, o tries 2 vezes, certo? Então, aqui eu compro roupa uma vez por ano, vai ser eu compro roupas 2 vezes por ano. Bom, e basicamente o livro B é a mesma coisa e tudo mais. E todo final de livro tem o quê? Homework. Sim, né, gente? Não basta só estudar, você tem que fazer as lições de casa. E no livro B, que da parte 2, é só escrito. Gente, só escrito literalmente. Olha isso, é um monte de texto, tá vendo? No livro A, era mais diferentão, tá vendo? Tinha cruzadinhas, aí tinha sobre países, um pouquinho de cada coisa, tá vendo? Agora no livro 2 é só sal. Eu não sei se vocês têm interesse em fazer inglês, mas, gente, sério, é muito importante pra vida de vocês, se um dia você precisar ir pra fora, ou até mesmo pra uma entrevista de emprego. Se você tiver uma língua avançada de qualquer outra pessoa, você às vezes acaba tendo uma oportunidade maior, porque geralmente em empresas grandes você tem que relacionar com pessoas de outro país e tudo mais. Então, assim, é importante. Então, se você um dia puder fazer, eu super aconselho. E eu realmente evoluí muito no meu inglês. Eu estou, assim, muito feliz comigo mesma que eu realmente evoluí. Você tá convivendo com pessoas que falam a mesma língua que você, né? Então isso é muito legal, porque é a mesma coisa que você estivesse em outro país e conversando com pessoas que te entendem, né? Porque muitas vezes você conversa com alguém que alguém não te entende. Então é muito legal isso. Então, super aconselho vocês a fazerem inglês, tá bom? Caso vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com o Léo. Eu sei que eu não sei se vocês sabem, mas o Léo também fala inglês. Então, e pra gente conversar um pouquinho sobre inglês, pra gente fazer assim, né, um bate-papo em inglês, pra quem quiser, chama mais alguém aí. Se você tem interesse, comenta aqui embaixo que você tem interesse, que você gosta desse tipo de vídeo, que você gosta de inglês, né, gente? Porque é muito importante, gente. É isso que eu tenho pra falar. É muito importante, de verdade. E bye, guys. A kiss.